Sejam muito bem-vindas ao Pod Atípica, esse podcast pensado, idealizado e sonhado para dar voz às mães atípicas. Ouvir histórias inspiradoras de mães que são admiráveis e têm uma jornada incrível, como a nossa convidada de hoje, a Carol Rezende, que é mãe do Samuel. É uma mãe que eu sempre me inspirei muito, né? Sempre estava ali olhando o Instagram dela. É uma mãe que faz posts incríveis, que ensina muito sobre deficiência, né? Sobre nossos direitos. Mostra o dia a dia, o cotidiano do Samuel, que é uma criança linda. Quero ter a oportunidade de conhecer depois. E queria te agradecer, Carol, por ter aceitado esse convite. Eu sei que foi de última hora, mas muito obrigada. É um prazer enorme ter você aqui. Várias seguidoras, as mães atípicas, estão, assim, super felizes de ter dado certo. Foi um dos nomes que mais apareceu, né, quando eu pedi indicação de mães que moravam aqui em São Paulo para a gente fazer essa temporada do Pod Atípica. Então, quero te agradecer demais. Gente, eu sou Laura Nascimento, mãe atípica do Arthur, que tem paralisia cerebral, para quem não me conhece. Sou advogada da saúde. Meu Instagram é @lauranascimentoadv. Me sigam lá no Instagram. Lá eu posto a rotina do Arthur, do Henrique, do irmãozinho dele, a minha rotina como advogada da saúde e como mãe atípica. E sigam também o Pod Atípica, @Pod Atípica. Se inscrevam no canal. Estamos disponíveis no YouTube e no Spotify. Carol, muito obrigada pela presença. A Carol é pedagoga, psicopedagoga, tem mestrado, tem doutorado. Carol, vamos começar falando sobre o Samuel. Lógico, né? Que é o nosso grande motivo de estarmos aqui juntas. O Samuel, ele... Como foi... Você mencionou que fez uma fertilização in vitro para conseguir engravidar. Como foi isso? Conta pra gente. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bacana saber que eu fui cotada aí. Foi, muito. Espero que... Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. É sempre muito bacana a gente conversar sobre as nossas experiências, né? E uma coisa que eu digo muito, que no começo da minha caminhada, como mãe de uma criança com deficiência, o que mais me ajudou realmente foram outras mães, porque você vê que você não está sozinha, né? Então, isso que a gente faz de segurar a mão mesmo umas das outras, né? De acolher e de sentir empatia por aquela dor que a outra está sentindo, porque a gente tem a mesma dor, né? Ou uma dor muito semelhante. Com certeza. Conhecer outras mães atípicas, nem que seja à distância, pelo Instagram, né? Ali, dá um conforto muito grande. A gente vê a experiência de outra pessoa que já está passando por aquilo há mais tempo, né? Que já tem uma jornada ali, uma bagagem, tem muitos conselhos para dar, faz toda a diferença. Exato. Então, sobre o Samuel, é interessante, eu gosto de contar essa parte da história, né, que eu não conseguia engravidar, e daí a gente tentou durante 5 anos, eu e o pai dele. Eu acho que é bacana saber sobre isso, porque ele chegou num contexto, assim, que ele foi muito esperado, muito desejado, muito sonhado. E eu tinha 34 anos quando eu engravidei, então... Poxa, hoje eu tenho 43, com 34 eu estava super jovem, mas para a sociedade, 34 você já está começando tarde, né? Sim. E a gente casou jovem, eu e o pai dele, a gente casou com 23 para 24, então foram 10 anos sem filhos, né? Só que 5 anos evitando. Quando a gente deixou de evitar, não vinha, né? E a gente não conseguia engravidar, a gente tinha uma infertilidade no casal. E daí nós tivemos que recorrer à reprodução assistida. Então, depois, foi de primeira que eu engravidei, quando a gente foi finalmente fazer o tratamento, né? Na verdade, foi a segunda transferência de embriões, mas foi aquele baque, né? Porque daí você pensa, poxa, eu não engravidava, daí eu fiz o tratamento e tive uma criança com deficiência. Sim. E logo você se depara com ideias equivocadas que você mesma tem sobre deficiência. Será que Deus me castigou? Né? Aquilo que as pessoas pensavam, que eu falava, não é isso. No fundo, eu estava lutando também. A gente pensa muito isso no começo, né? O que é que eu fiz na minha vida para merecer? A gente era muito capacitista, né? Exatamente. Eu falo isso. Eu era muito capacitista. Eu pensava tudo isso que hoje eu combato. Ai, será que foi um castigo? O que é que eu fiz na minha vida para merecer isso? Por que com a minha família? Por que comigo? Não, e ainda mais porque pessoas que você respeita,
respeita, pessoas que você considera da igreja e de outros contextos falam essas coisas, né? Será que você tinha algum pecado não confessado? Será que foi de outra vida? Será que foi... É um castigo de outras vidas? Que é resgate, Você fez alguma coisa errada? De outras vidas. O que é que aconteceu? Gente, e daí aos poucos você se dá conta que não, é uma criança como qualquer outra. É uma criança com deficiência, né? No início a gente não sabia qual que era o diagnóstico, né? O parto dele foi a termo, Carol? Ele nasceu de 36 para 37 semanas. Cesárea. Cesárea. Ele entrou numa restrição de crescimento por causa de um erro no fluxo do cordão, chama diástole zero. É grave, é bem grave. A criança vai a óbito muito rápido. Quando eles identificaram, o meu médico já fez a cesárea no mesmo dia, à noite. Então, o Samuel, ele estava pequeno para a idade gestacional, aquele tal do PIG, né? Pequeno para a idade gestacional. Só que não foi isso que... Ele não... A primeira hipótese foi de que ele tinha paralisia cerebral por uma restrição de crescimento. Sim, que tinha na gravidez. Tanto que acho que quando você começou a me seguir, o diagnóstico era paralisia... Sim, eu vi acompanhei a luta lá pelo diagnóstico. Mas aí ele nasceu com 36, 37, não foi pra UTI, nada. Ele passou um dia na UTI, 2, aí no terceiro ele já estava na... tratamento semi-intensivo. Nasceu com a ápiga normal. O ápiga foi baixo. Foi baixo. Mas ele recuperou do 5º pro 10º minuto. Mas todo o tempo vocês achando que era por conta da restrição de crescimento, né? Que tudo era tudo que acontecia era disso. Exatamente. Aí com o tempo ele teve atrasos e foi diagnosticado com PC. Como foi? Isso. Bom, ele nasceu e ele teve um desconforto respiratório, mas ele não foi entubado. Isso é uma informação importante. Sim. Então, ele teve um Apgar baixo, mas ele recuperou bem. E ele saiu no 5º dia. Então, se fosse uma criança que tivesse em franco sofrimento fetal, a recuperação dele não teria sido assim. Então, ele teve uma restrição de crescimento que estava dissociada da condição genética que ele tem. Né, que a gente não sabia até então. Então, a hipótese inicial era que ele tinha tido uma anóxia intraútero em algum momento, e que ele tivesse, então, desenvolvido uma paralisia cerebral. Quando eu percebi o atraso do desenvolvimento dele, eu colocava ele para fazer o tummy time. Sim. E ele não levantava a cabecinha. E o bebê com 1 mês ali, ele levanta o queixinho. Com 2 meses, ele já levanta aqui, essa parte do tronco, né? 3 para 4 meses o bebê já rola. Então, esse é o desenvolvimento neuropsicomotor nato. E o Samuel não estava demonstrando esses marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. E eu estava observando. E eu marcava na própria caderneta de saúde da criança, você sabe? Sim. A própria caderneta... As fases do desenvolvimento, né? Isso. E aí tudo que é sinal de alerta para desenvolvimento atípico, seja de paralisia cerebral, surdez, autismo, você identifica por aquela tabela. Sim. Do 0 aos 2 anos. E eu estava marcando ali. Então, ele reagia a sons, ele reagia a tudo que era estímulo sonoro, estímulo visual, se tivesse na frente dele, mas a parte motora não estava acontecendo. Assim, não, eu ia colocando, assim, ó, grifando, e eu levava para o pediatra, e ele dizia o que para mim? Ele acolhia, catava, me ouvia? Não. Eu era a neurótica da história. Sim, então, tá caçando pelinho ovo. Tá caçando pelinho ovo. Toda mãe de prematuro é assim mesmo. Vocês são tudo ansiosa. Fica calma, mãezinha. Mas alguma coisa te dizia que tinha alguma coisa ali. E eu comparava o Samuel, porque a gente tava com o bebê 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E o pediatra, por mais que ele tenha 40 anos de medicina, que era o caso dele, ele foi meu pediatra na infância. Ele vê o bebê 20 minutos. Porque a consulta era assim, a consulta era uma consulta express. E ele via o Samuel, não dava meia hora. E eu falava assim, poxa, eu tô com meu filho todo dia, eu tô vendo, tô comparando com outros bebês, tô estudando, tô olhando na tabela, eu sou psicopedagoga, então eu também já tinha uma formação, assim, sobre atraso do desenvolvimento, eu já tinha algum conhecimento. Mas o principal era que eu estava comparando o Samuel com bebês da mesma idade, de amigas da igreja, que eu tenho muitas amigas, gente... Aí eles querem aquela teve uma galera que teve filho de tudo junto, assim, aí eu lembrava da minha sobrinha também, perguntava para as minhas irmãs, quando que a Sarinha começou a virar? De 4 para 5 meses. E a Sarinha foi prematura, hein? De 4 para 5 meses ela já estava virando, rolando. E o Samuel, ele nem levantava a cabecinha ainda com 4 meses. E o pediatra falando que eu estava vendo pelo em ovo. Isso para mim hoje, até hoje, é muito assim significativo, sabe? Que um médico com tantos anos de medicina e super reconhecido em Campinas não acatou o que eu disse.
Ele não acolheu as minhas observações. Nossa. Porque o Samuel era um bebê sorridente, assim, ó, presente no ambiente, ele ria do médico. Mas Então, tinha um atraso motor significativo ali que merecia ser investigado. Né? exatamente. Então, eu acho que ele estava procurando um bebê mais ausente no ambiente. Sim. E ele não estava olhando especificamente o atraso do desenvolvimento motor, neuropsicomotor. Importante. Que era isso que eu estava vendo. Por isso é que é importante a gente ficar atenta como mãe também, não é? Não é todo Isso. médico é falho, é humano. Aham. E não é todo médico que vai ter, né? Valida o que a mãe acha, Exato. valida o que a mãe está sentindo ali que tem alguma coisa, tá vendo que tem um atraso. Aham. E às vezes muitos médicos, muitas mães no teu lugar, algumas mães talvez desestimulariam a continuar nesse acompanhamento e fossem descobrir alguma coisa bem depois, né? Isso. Até porque, no fundo, você torce para que o médico esteja certo, Sim, né? No início. sim, lógico. Você torce para que você que Ai, esteja deve ser vendo um pelo em erro. ovo. Deve ser eu mesma, né? Então, eu ficava, às vezes, de madrugada fazendo pesquisa nas bases de dados, porque eu já sabia fazer pesquisa. E eu chegava sempre em artigo de paralisia cerebral e outros distúrbios, assim, do desenvolvimento neuropsicomotor. Sempre. Quando foi que tu teve o diagnóstico de paralisia cerebral? Eu levei... Errado, viu, gente? Isso. Errado. Vamos já contar essa história. Eu levei pro neuropediatra por conta própria, porque o pediatra não encaminhou. estava me ouvindo, não encaminhou. No meu convênio, eu não preciso de encaminhamento para ir de um médico para o outro. Não, mas assim, não deu um direcionamento. Disse, olha, Isso. leva pro neuro. Isso. Pra gente investigar algum atraso. Eu fui no primeiro neuro que eu achei, do próprio convênio, marquei, e o Samuel estava de 5 para 6 meses. E ainda o pediatra não estava... Ainda não considerava Não um considerava. atraso. O Samuel estava engordando bem, porque eu tirava o meu leite, porque a sucção dele era muito, muito comprometida. E eu dava o meu leite para ele na mamadeira, porque eu mesma tirava, extraía o leite, dava para ele. Então, ele estava engordando bem, ele estava crescendo. Então, aquilo que o pediatra estava observando estava ok. Mas o desenvolvimento dele, não. O motor. E daí eu levei no neuropediatra e logo no início da consulta, eu fiz, porque ele foi fazendo aquele exame, assim, dos reflexos e tal. E logo no início eu já perguntei para ele, eu estava junto com o pai de Samuel e o pai de Samuel também estava em negação, né? Falando que só iria aceitar se o médico dissesse. E eu perguntei para ele assim, o Samuel tem sinais de paralisia cerebral, doutor? Ele falou, sim, sinais clássicos de paralisia cerebral. E falou assim, naturalmente, como se ele tivesse dando o resultado do futebol no fim de semana, assim. Foi para ele, né? E o pai do Samuel, em total negação até então, e, né, ele ficou pálido, assim, ele é moreno. Foi assim, aquele ele ficou pálido, né? E eu já sabia, mas é outra coisa você ouvir do médico, né? Totalmente. Mas eu me segurei ali e tal, e... É um dia que a gente nunca esquece. Nossa Senhora, quando fala a palavra, eu lembro que eu não conseguia falar o nome paralisia cerebral. É muito forte. As pessoas perguntavam, mas o que ele tem? Eu falava leucomalácia periventricular. Porque era o nome que veio no primeiro ultrassom, né? Aí eu ficava na esperança, não deve ser paralisia cerebral, não deve ser, não deve ser. Aí eles falavam, não, olha, a leucomalácia, que é as lesões lá do cérebro, a gente só vai saber com o tempo as repercussões dessas lesões. Pode ter alguma coisa na questão de caminhar e tudo. Mas eu lembro que as pessoas perguntavam, mas qual é o diagnóstico, Laura? E eu falava, leucomalácia periventricular. Tipo assim, para a pessoa não entender. Eu demorei para conseguir falar paralisia cerebral. E aí que eu falo, mais uma vez, o quanto a gente é capacitista e acha que a deficiência é o fim, acabou nossa vida, daqui para lá tudo vai ser ruim, a gente vai sofrer, ser eternas sofredoras. Exatamente. E eu conheci muitas mães que usavam o termo mais científico, né? Encefalopatia crônica não progressiva. Eu também tive essa fase. E eu falava assim, gente, pra que complicar, né? Eu tive essa fase demais. Encefalopatia crônica não progressiva é paralisia cerebral. Exatamente. Eu por mais que eu achasse que era forte o diagnóstico, eu me acostumei rápido a falar e tinha sempre essa reação das pessoas. Como assim, paralisia cerebral, né? E já estudaram mudar o termo, né? Porque é um termo que dá pano pra manga, né? Como assim? O cérebro tá parado? O cérebro tá paralisado? O que é que tá acontecendo? O cérebro tá parando, né? Como se fosse uma coisa evolutiva, mas não progressiva, como diz o nome, né? Mas, de qualquer maneira, é o termo que a gente usa hoje, né? É um termo impactante. É um termo consagrado, pensar, né? É o termo clássico e é consagrado, assim, paralisia cerebral. Porque não é uma paralisia total para muitas pessoas que têm, né? É uma redução, uma mobilidade reduzida, mas para muitos né?
Todos os membros têm comprometimentos, né? E no caso do Samuel, porque não é paralisia cerebral, mas é muito parecido com paralisia cerebral. Aí, nesse dia, eles falaram, o neuropediatra falou, é paralisia cerebral. Ele falou, sinais clássicos de paralisia cerebral. Ele não disse assim, é paralisia cerebral. Você já tinha feito ressonância nessa época? Já tinha feito e não tinha dado nenhuma lesão, não. Nada. Ele já tinha internado com a crise, que faz parte dessa condição, que ele vira o olhinho e fica muito tempo, assim, depois com uma distonia. Mas é neurológico, mas não é epilepsia. Entendi. Então, a gente já tinha... E o pediatra lá... Eu nem tinha voltado no pediatra naquele meio tempo ali, entre a internação, para ver o que estava acontecendo naquela crise. Fez a ressonância cerebral, né? E daí a gente foi pro neuropediatra. E o neuropediatra disse sinais clássicos de paralisia cerebral, mas ele colocou no papel atraso do desenvolvimento neuromotor, a sigla. Sim. Né? E daí depois eu levei pro pediatra. E o pediatra pegou aquele papel assim e falou assim... Ele falou um palavrão, não vou falar, mas ele falou assim, 40 anos de medicina, nós somos tudo uns... Aí falou um palavrão assim, né? Você que percebeu, né? Né, mãezinha? Falou assim. Então, pelo menos, ele reconheceu. Ele reconheceu. Que não se atentou aos sinais e nem ao seu relato, né? Exatamente. E eu já tinha, inclusive, lido num dos artigos acadêmicos que, na maioria dos casos, são os familiares que percebem os sinais de atraso. Os médicos fazem... na maior parte, não é a menor parte. Não é assim a minoria, é a maior parte dos casos. É a família que observa algo de diferente, porque a gente está comparando o tempo todo, né? Eu fico imaginando casos, assim, de autismo, né? Fico imaginando, não. Eu vejo todos os dias, porque não é uma coisa tão visível como uma deficiência física. E as pessoas, as mães atípicas de crianças com autismo também sofrem muito isso. Exato. De chegar e o médico invalidar, o pediatra não encaminha para o neuro, não direciona, e ela fica anos e anos com aquela pulga atrás da orelha, achando que tem alguma coisa. Mas o médico disse que não é nada, eu não vou. Aí vem o pai também, que sempre, assim, quase 100% dos casos, vem dizer também que é coisa da nossa cabeça, que a gente está impressionada, né? E aí vem o pai, vem o médico, às vezes a família também, e a gente acaba deixando para lá e vem um diagnóstico muito tempo depois. Isso. Quando o Samuel recebeu o diagnóstico... Hoje ele tem 8 anos? Hoje ele tem 9. Ele fez 9 agora, anos. né? Alguns dias. Então, isso foi quando ele tinha uns 6 meses. Quando ele tinha 6 meses, então ele teve esse papel, assim, né? Que não era um CID ainda, mas atraso do desenvolvimento. Mas aí, quando teve o nome paralisia cerebral, tu sentiu aquele baque? Eu já era uma coisa assim, eu queria tanto o diagnóstico. Eu já tinha aceitado e tudo que eu lia me levava para paralisia cerebral. Sim. Inclusive, isso é muito significativo. A gente é relevante a gente falar sobre isso, né? Essa condição que o Samuel tem, ela ainda não está tão descrita, ainda agora está, né? Nesses últimos anos, aqui, acho que os últimos 2, 3 anos, está sendo melhor descrita na literatura para diferenciar da paralisia cerebral. Sim. Porque como se assemelha muito clinicamente, inclusive confunde os médicos, mas tem tratamento, é muito importante que a gente diferencie. Tem então deve ter muitas crianças por aí. Sim, com a ACD, o nome, né? A ADC. A ADC, que pensam que é paralisia cerebral. Exatamente. Com diagnóstico de paralisia cerebral sem ou saber síndrome que de West. Esse tratamento. E aí, ele ficou com esse diagnóstico de PC até quantos anos? Até 2022. Então, ele tinha 7 anos. E nesse período, alguma coisa te dizia que não era, te levava a querer investigar mais? Ou foi nessa época de 7 anos que aconteceu alguma coisa que tu foi atrás? Quando ele era bem pequenininho, que eu estava desconfiada da paralisia cerebral, uma coisa que me marcou foi que o vovô, o meu sogro, o pai do meu ex, né? Ele disse assim, que ele teve um sonho e que Deus dizia para ele que não era paralisia cerebral. E eu guardei aquilo comigo, mas o diagnóstico era paralisia cerebral. Então, eu pensei assim, o sonho dele deve ter sido uma vontade muito grande que ele tinha de que o Samuel não tivesse nenhum diagnóstico. E outra coisa que me marcou foi que a avó, a minha sogra também, ela disse que quando o Samuel foi fazer a ressonância, ela disse assim, não vai sair lesão na ressonância. E daí a ressonância saiu sem lesão mesmo. É todo mundo, assim, muito gente de fé, sabe, na minha família. Sim. Meus pais, né, os avós do Samuel, por parte do pai dele. E eu guardei essas coisas, mas o diagnóstico médico era paralisia cerebral. E com o tempo,
O Samuel, ele era uma criança diferente de todas as outras com paralisia cerebral que você vê aí no Instagram, que você vê, né, onde você vai. Por quê? Ele é muito comprometido no corpinho, nos braços, nas pernas, né, na parte motora, mas a expressão dele é sempre muito presente, né? Então eu via outras crianças que pareciam ser um pouco mais ausentes em termos assim de sorriso, de contato visual, de estarem presentes no ambiente, assim, com a expressão facial, né? Sim. E o Samuel sempre foi uma criança muito presente, assim. Observador, Ele acompanha com os olhos e daí ele responde a tudo que é estímulo visual, estímulo sonoro. E ele assistia, por exemplo, esses desenhos, assim, Baby Mozart, sabe aqueles desenhos? Ou aquele Pocoyo e tal. E ele ficava um tempão, assim, olhando. Ele olhava para onde estavam os personagens. Ele dava risada nas horas que realmente tinha alguma coisa para rir. Entendendo tudo. E eu achava o Samuel diferente das outras crianças. E eu pensava, bom, que ele teve uma anoxia intraútero, deve ser por isso que ele é diferente. Qual era a justificativa para ele ter paralisia cerebral sem a lesão no cérebro? Eu nem sabia que existia. Porque tem, na literatura, está descrito alguns que tem 10% dos casos que não tem lesão aparente. Sei. Que pode ser caso de microlesões espalhadas pelo cérebro, daí você que nem aparecem. Você teria que calibrar o aparelho melhor para poder ver essas microlesões. Ou ainda está descrito na literatura, sim, que tem 10% dos casos que não tem lesão na ressonância. Mas aí eu também me questiono, porque inclusive médicas disseram isso. Nossa, mas eu achei que sempre tivesse uma lesão. Porque, então, amigas médicas, assim. Quem sabe sejam outras condições, né? Exatamente, esses outros não distúrbios. Duvido que cérebro, né, a gente nunca sabe, mas não duvido de realmente existir, mas talvez desses 10%, sei lá, tem uma porcentagem que sejam outras condições. Exatamente. Que são tratadas como PC. Isso. Certo, mas continua aí. Então, PC do ponto de vista... Assim, a definição clássica de paralisia cerebral é quando teve uma anoxia intraútero no parto ou logo após ao nascer. Então, no caso do seu filho, foi quando ele era prematurinho. Eu não sei quando foi. Ele nasceu prematuro, eu tive descolamento de placenta. E tinha placenta prévia, tive um descolamento total de placenta. Sorte que eu estava internada, senão poderia... É uma emergência obstétrica uma das maiores. E aí eu estava internada, tive o parto, ele nasceu com 30 semanas, pesando 1,4 kg, foi para UTI. Nasceu bem, APGA 8 e 9, ficou na UTI, não teve intercorrências, foi entubado 7 dias, mas não teve convulsão, não teve parada cardíaca, não teve nada na UTI. 7 dias entubado, foi pro berçário, passamos mais uns 8 dias para ele ganhar peso, casa. Saiu de lá como uma criança sem nenhum diagnóstico. Quando a gente foi fazer a triagem de prematuro, né, faz a ultrassom tonela, todos aqueles exames, apareceram as lesões na ultrassom. Ele tinha 1 mês e pouco, 1 mês e meio. E aí, depois disso, a gente foi no neuro, com essa ultrassom, ele falou, olha, a gente vai ficar aqui em alerta para ver como é que vai ser o desenvolvimento dele, fazer uma ressonância. Eles falavam assim, a ultrassom você olha pelo buraquinho da fechadura, a ressonância você abre a porta para ver tudo. Aí acabei fazendo a ressonância quando ele tinha uns 4 meses, e já vinham os atrasos motores. Então, a lesão cerebral aliada aos atrasos motores tinha o diagnóstico de PC. Agora, o momento que foi, se foi durante a gravidez, se foi na hora do parto, acho que não, porque ele nasceu muito bem, com a 8 e 9. Ou se foi depois, que eu também tenho minhas dúvidas, porque ele nasceu numa maternidade muito ruim, sabe? Aconteceram muitas coisas por lá, que eu também não sei se pode ter sido depois. Eu me apegava muito a isso e me culpava muito de ter sido na gravidez, porque eu não fiz o repouso como era para ser, de ter tido ele lá, porque quando eu tive os primeiros sangramentos, eu estava aqui em São Paulo, então fui internada aqui, disseram para eu ficar aqui, eu voltei. E aí tem aquela culpa de mãe, né? Mas acho que tudo que é para acontecer, aconteceu e tudo tem um propósito. Sim. Mas é meio que a paralisia cerebral dele é meio que essa clássica. Tem as lesões no cérebro, sim, só não sei em que momento foi, exatamente. Sim. Eu achava que era bem, assim, clássico de prematuro mesmo, as leucomalácias. Mas existe uma possibilidade de ter sido intraútero. Existe, porque eu tive sangramentos, nos sangramentos pode ter tido alguma falta de oxigenação para ele. E eu lembro que tinha uma criancinha que nasceu no mesmo dia que ele, e a mãe veio de trabalho de parto de uma cidade do interior. E assim, ela passou muito tempo no caminho, né? Quando chegou em Teresina, passou muito tempo para ter. Era exatamente a mesma idade gestacional. 30 semanas e 3 dias. A criança dela teve muita intercorrência, muita mesmo. E eu sempre falava com ela, porque nasceu no mesmo dia do Arthur, 28 de julho de 2018.
E aí eu falando com ela até um aninho, e aí eu até parei de falar, queria até retomar esse contato, mas na época eu não consegui, porque a criança não teve nada, Olha sabe? só. A criança totalmente desenvolvimento. Eu parei de falar com ela no aniversário de 1 ano, que eu tava com 1 ano com o Arthur e eu vi o aniversário dela. E eu fiquei, não, isso tá me maltratando. E aí parei de falar, mas eu queria até retomar esse contato, não lembro mais o nome e tudo. Mas não é todo prematuro. É interessante você falar isso, que isso estava te maltratando, que no dia também que o Samuel nasceu, alguns meses antes, tinham nascido quadrigêmeos de uma mulher que fez tratamento para engravidar também. E um dos 4 teve diástole reversa. Do Samuel foi diástole reversa, né? Do bebê dela foi diástole 0. Que a diástole reversa é mais grave que a 0. E esse bebê dela estava bem, estava se desenvolvendo. Ele estava se desenvolvendo. Ele tinha um atraso em relação aos irmãos, mas ele também estava se desenvolvendo. Eu acompanhava pelo Facebook na época. E quando chegou no aniversário de 1 ano, os 3 estavam andando e ele estava sentadinho, firminho. Mas ele andou logo depois. E eu também parei de acompanhar. Porque eu pensava assim, ela teve 4. Esse que foi o motivo dela antecipar a cesárea, tá se desenvolvendo bem, mesmo ele tendo tido uma restrição de crescimento, que ele nasceu menorzinho em relação aos outros 4. Mas eles estão se desenvolvendo e eu tô com 1. E ele não se desenvolve. E eu ficava nessa comparação e era uma coisa que me fazia muito mal. Muito mal. E, infelizmente, a gente faz isso no começo. E eu acho que o aniversário de 1 ano pelo menos pra mim, eu meio que revivi tudo, sabe? Sim. Sempre quando vai chegando perto de aniversário, eu vou ficando com aquela coisa. Ano passado eu percebi que não, que eu já eu tava bem. Esse ano tá chegando, é dia 28, e eu tô bem, apesar dele estar aqui operado, numa situação bem, bem ruim, mas eu tô super bem. Mas os primeiros anos, sempre que era perto de aniversário de 1 ano, eu lembro bem que foi assim, como se fosse revivendo aquilo, né? E aí a gente olha para outras pessoas que tiveram filho na época e não tem como não comparar. E a época que a gente tá naquele sofrimento, ainda tá na fase de aceitação e tudo. Sim. Mas como foi que tu decidiu, não, eu vou investigar agora se o Samuel tem mesmo paralisia cerebral ou não? Sim. Bom, então, a neuro dele, porque a gente foi naquele primeiro neuro, mas depois a gente mudou de médico, né? A gente foi para uma médica que eu conhecia pela escola onde eu trabalhava como professora do ensino fundamental. Era uma escola internacional, onde as crianças são bilíngues, né? E o filho dela era bilíngue, estava estudando lá. Recentemente, ele tinha entrado lá, porque ele veio de outro colégio. E daí me falaram, tem a neuro e tal. Ela é bem famosa em Campinas, né? Doutora Maria Augusta. E o filho dela está estudando na escola agora. E eu não conseguia horário com ela. Porque ela não atendia particular. Ela era muito assim, ela só atendia pelo convênio, né? Quando outros neuropediatras já estavam atendendo particular, mas ela só atendia pelo convênio. Tinha fila. Então, tinha muita fila, assim, para a primeira vez, para a primeira consulta. E no fim, eu consegui uma consulta com ela, por intermédio de uma colega lá na escola. E então, a gente ficou com ela um tempo. E ela é super bacana, ela foi muito acolhedora com a gente. Foi mãezona, assim, sabe? Não que eu ache que os médicos homens não tenham condições de serem assim. Mas quando é uma mulher, né, uma médica, tem filho, eu acho que isso ajuda, né? É tão bom quando a gente encontra um médico acolhedor. Nossa, se os médicos soubessem assim, o impacto de ter um diagnóstico. Nossa, diagnóstico é um sonho. Ter um diagnóstico de uma maneira acolhedora. Mas mesmo nas consultas seguintes, né? É aquele acolhimento, é uma forma certa de falar, as palavras certas. Você se sentir acolhida, entendida, compreendida, ser ouvida. Exato. Faz toda a diferença. Eu lembro que eu tinha trauma de médico, assim. A gente pega trauma. De ir no neuro, em um novo neuro. Porque no começo a gente fica pulando, né? Pra ver aqui se algum diz alguma coisa diferente. É São Paulo, é Teresina, é todo lugar do mundo que tiver um neuro que vai me dizer alguma coisa diferente, eu fui. E aí, quando vai ser primeiro, você tem que contar a história de novo. Aí você já revive todo aquele momento. Exato. Segundo, você fica com medo do que é que ele vai falar. Se ele vai dar um prognóstico, uma sentença horrível ou não. E aí, acaba que a gente vai desenvolvendo esse receio. Vai chegando perto de consulta, você já fica com medo. Sim. E aí, já vai parando de ir. Só vai mesmo quando é necessário. Então, quando a gente encontra um médico acolhedor, nossa, muita diferença. E ela, então, passou a acompanhar a gente no Instagram, inclusive, porque daí eu já tinha o Instagram, né? Eu abri meu Instagram no final de começo de 2021. Foi pouco tempo depois, assim, né? E depois de um tempo, então, 2022, ela falou assim, Carol, eu tô achando que o Samuel tá muito atípico para uma criança com paralisia cerebral.
Ele tá muito diferente, essas expressões dele e tal. Tem um exame que ficou faltando, porque na época nem tinha pelo convênio. E também, se tivesse, não ia fazer muita diferença, porque não tinha tratamento ainda para ADC. Talvez, assim, sei lá, eu teria ido atrás de um experimental na Polônia, que estava rolando na época, mas eu não sei. Aquilo que você disse há pouco. Tem coisa que é para ser que a gente tem que aceitar, né? Mas ela cantou a bola de que precisava fazer o exoma. E pouco tempo depois, um vídeo viralizou, daquele que eu conto a minha história, olhando para a câmera, aí eu viro assim e tal, e eu conto que eu tentei engravidar há muito tempo, fiz um tratamento, aí veio uma criança, e o diagnóstico era paralisia cerebral depois de 6 meses. E que no início eu falava, eu só queria ser mãe. E eu entendi, eu sou mãe, nem mais mãe, nem menos mãe. Porque tem aquela coisa, você vira herói, heroína, né? Guerreira. Ou a coitadinha. Você vai da super mãe guerreira Master Plus, né? Mulher Maravilha, pra, ai, coitada, teve um filho doentinho, né? Então você não... E você só quer ser uma mãe, como qualquer outra mãe no rolê, como eu brinco, né? E eu fiz esse vídeo e ele viralizou bastante esse vídeo. Chegou muita gente no nosso Instagram nessa época. E chegou a mãe de um menino que tem ADC. E ela falou assim, no direct: oi, Carol, cheguei recentemente e tal. Você tem certeza que seu filho tem ADC? Porque ele lembra muito meu filho. Tem paralisia cerebral? Você tem certeza que o seu filho tem paralisia cerebral? Porque ele lembra muito meu filho que tem ADC. Aí eu falei assim... Olha, a neuro dele já comentou alguma coisa que a gente precisa fazer um exoma. Mas ela não falou nenhum diagnóstico específico. Aí essa mãe falou, olha, o Samuel faz esse biquinho assim. E começou a descrever as características dele. E o jeito... Resumo da ópera. Ela mandou um kit que colhe com o swab. O cotonete, né? E faz seria um recorte do exoma, porque o exoma olha todos os genes. Sim. Esse exame faz um painel. Não, né? Não, esse a gente já tinha feito. Esse é um painel específico. Sim. É um painel de 127 genes, que são genes que, quando tem mutação, o diagnóstico é algum distúrbio de desenvolvimento e que tem tratamento. Então, existe já... Tem vários exames genéticos, né? Mas isso, na verdade, é um recorte do exoma. Como se você seleciona os genes que você vai analisar e você faz uma avaliação específica. E ela mandou esse kit para o consultório de uma médica que eu indiquei. Eu falei, indica gastro. Aí foi isso. Aí... Eu esqueci de avisar a gastro, obviamente, TDAH, 1000 coisas na cabeça. Eu esqueci de avisar a gastropediatra do Samuel que eu tinha feito essa inscrição para ela receber esse kit lá de testes genético. Aí ela recebeu o kit 2 semanas depois e falou: oi, Carol, tudo bem? Pelo WhatsApp. Eu recebi aqui uns kits de exame genético e tal, e eu pensei no Samuel, uns exames aí para ver distúrbio, desenvolvimento. Falei, então foi eu que mandei. Mas eu acho que eu que mandei, só que eu esqueci de te avisar. Aí ela, que bom que eu lembrei de Samuel. Pensou se ela usa com outras crianças e não lembra de Samuel? Meu Deus do céu. Mas então você vê, foram assim, tudo foi casadinho, sabe? A neuro com a bola. Essa mãe chegou no meu Instagram e falou especificamente sobre a ADC. E a gente indicou a gastro, esqueci de avisá-la e ela lembrou da gente. Sim. Porque eu também já tinha comentado com ela, a neuro, quer que a gente faça o exoma. Aí a gente colheu lá no consultório dela, a gente fez o pacotinho assim direitinho, mandou pelo correio e chegou o resultado alguns dias depois e era ADC mesmo. Então, se você for ver bem, quem diagnosticou foi essa mãe, né? Não, eu tô impressionada com o poder do Instagram, né? Exatamente. Porque, cara... Exatamente. Aí, pouco tempo depois, a gente descobriu que tinha tratamento. E daí a gente já começou a fazer... Eu imagino que quando tu recebeu esse diagnóstico de ADC, aí começou todo aquele estudo novamente. Peraí. Foi um baque, porque é uma coisa muito doida, mas rola um luto também, né? Como assim ele não tem paralisia cerebral? Eu já estava acostumada com esse diagnóstico. Como assim? É outro e tem tratamento. E daí tem um sentimento de culpa. Sim. Quer dizer Por que eu não fui atrás antes? Exato. Quer dizer que se eu tivesse ido atrás desse tratamento, poderia mudar alguma coisa? Exatamente. Ainda mais porque você vê crianças novinhas fazendo tratamento, elas estão andando, elas estão se desenvolvendo sem deficiência. Esse tratamento é um medicamento? Ele é a gente pode chamar de medicamento, né? Ele eles colocam um vírus vetor dentro do cérebro com o gene saudável. Tem que fazer uma cirurgia, hein? É uma microcirurgia dentro do putamen.
Ou da massa cinzenta. Mas E surgiu quando esse tratamento? esse tratamento, ele tá há uns 10 anos, assim, ele era experimental, mas ele foi aprovado mesmo na Europa em 2022. E nos Estados Unidos não foi ainda, pela FDA, né? Aqui muito menos, né? Se não tem nem FDA Aqui- ainda, não tem Anvisa ainda. Tem, Mas tem da Europa, então tem a assim, aprovação da Europa, tem como, através da lei. situação emergencial, Sim, né? sim. Mas Tem como assim, enquadrar. eles estão fazendo, o pessoal que tem, né, a farmacêutica que tem o tratamento, eles estão fazendo tudo que a Anvisa que pede, Sim. né? É o SUS, Anvisa? A Anvisa aprova Sim. o tratamento para ser aplicado no Brasil. Então, quem faz as exigências da burocracia é a Anvisa. Muito Tá. provavelmente. Então, a farmacêutica que tem o Tá em tratamento, processo. eles estão nesse processo. Certo. Tá, de dizer, esse médico aqui, essa equipe médica que vai fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia muito específica, né? Os equipamentos são muito modernos, muito específicos. Mas faz aqui no Brasil essa Aqui cirurgia? tem um hospital habilitado para fazer. E alguma criança já fez aqui? Não, ainda não. Ele seria o primeiro. Exatamente. Tem outras mães, você está demandando judicialmente, né, Sim. esse tratamento. Sim. E tem outras mães que você conhece? Tem algum grupo dessas mães? Tem um grupo de mães, assim, todo mundo que tem o diagnóstico já entrou com a ação. E é muito, muito rara, Carol. Eles falam que é ultra rara, né? Porque é 1 em 1 milhão. Só que, como você disse, pode ser que tenha outras crianças que não tenham o diagnóstico, né? Então, é o que está escrito também na literatura. Ela talvez não seja tão ultra rara assim. Talvez ela seja só subdiagnosticada. E ela é uma mutação de um gene. Isso. Um único gene tem essa mutação, que é o E aí, DDC. ela Aí é ele não progressiva. Não. Ele não produz neurotransmissores, né? E a dopamina... a gente pensa na dopamina, pensa no prazer, Sim. recompensa, mas a dopamina também está relacionada a movimento. Então, como ele não produz a dopamina, ele tem essa questão dos Motora. movimentos, né? Motora. E daí se assemelha muito à paralisia cerebral, porque dependendo da hora do dia, ele consegue fazer um movimento, dependendo do lugar, do ambiente, do momento, ele consegue. É como se, assim, em alguns momentos ele produzisse um pouco mais desses neurotransmissores e em alguns momentos menos. Por isso que parece tanto a PC, porque a PC também não é assim. Uma hora a criança consegue um movimento, aí depois quando ela quer repetir, ela não consegue, porque tem ali lesões que impedem o caminho, né, as sinapses entre os neurônios. E no caso do Samuel, o que é que impede as sinapses de acontecerem de uma maneira, da maneira típica, né? A falta dos neurotransmissores, porque de um neurônio para o outro, você precisa dos neurotransmissores. E ele tem quantidade muito menor. Isso, quantidade bem reduzida. E são vários, né? Vários neurotransmissores. E se e dá para diagnosticar através do exoma também? Sim, sim. É o painel genético que você fez, é um Isso. recorte do exoma, mas no exoma ela também aparece. Isso. E já existe um teste, além do teste do pezinho, tem um que é teste da bochechinha. É teste da bochechinha. Importante falar. É um particular ainda. Mas quem quiser ter o diagnóstico de uma doença assim intratável logo no início, teria que fazer o teste da bochechinha também. Carol, e quais são tuas expectativas para esse tratamento? Olha, hoje o Samuel tem 9 anos, né? E a gente sabe muito bem que 9 anos ele já passou aquela janela do desenvolvimento Sim. super importante, assim, de explosões mesmo, né? Da neuroplasticidade nos 5 primeiros anos, enfim. Mas... com certeza, ele vai melhorar com esse tratamento. Ele vai melhorar o tônus muscular, e daí isso ajudaria na parte respiratória, a parte gastrointestinal, que ele também tem várias questõezinhas de saúde. A crise dos olhos, né, param. É um dos primeiros benefícios depois da cirurgia, é a crise do olho. Ele tem parar. convulsão? Ele tem convulsão? Ele foi diagnosticado equivocadamente com epilepsia também, mas ele nunca Mas teve não tem. epilepsia. É só. O olhinho vira, assim, e depois ele começa a contorcer o corpo. É algo neurológico, mas não é epilepsia. E é tudo da condição dele. É tudo dessa condição neurológica. É tudo neurológico, mas não é convulsão. Então, isso pararia. Melhorando o tônus muscular dele, ele conseguiria, por exemplo, mesmo que ele seja uma criança cadeirante, tá tudo bem, mas ele ter tônus muscular e não faz toda a desenvolver mais diferença, escoliose, sim. não ter mais problema respiratório, não voltar para o hospital do jeito... Você acompanhou a gente no ano passado? Acompanhei. A gente ficou 2 meses na UTI. E foi muito difícil, porque teve 3 falhas de extubação e numa a gente quase perdeu o Samuel. Nossa. Então, assim, e é muito difícil porque os médicos não ouvem a gente.
E daí, os próprios médicos que estão fora, eles também têm dificuldade de acessar, porque o intensivista, aquele terreno é dele, né? Sim. E é ele que manda ali, Sim. e É difícil você trazer um médico especialista ali para Isso. entrar na UTI, e eles mesmos têm medo. Não vou me intrometer. O médico não quer vir, o intensivista não quer que ele venha, Exato. o hospital não quer aceitar um médico de fora ali se E intrometendo entre na eles conduta. mesmo, falta essa comunicação também. Com certeza. Porque um passa o plantão pro outro, aí você faz uma pergunta e ele não tá sabendo o que o colega tinha feito de observação. É verdade. E eu vejo muito de mães de crianças com paralisia cerebral e outras deficiências nas internações. Que acontece muito. Os médicos, tudo é a culpa da deficiência. Sim. Nada merece investigação. Não, isso aí é porque ele tem paralisia cerebral. Exatamente. Isso está acontecendo é por causa da deficiência. Exatamente. Como se isso, pronto, agora a pessoa tem deficiência, pode deixar morrer. Joga a toalha. Porque tudo é da deficiência, não merece investigação. Muitas mães falam que tem que lutar muito na internação. Fora a fragilidade que você já está naquele momento, né? Exatamente. Você tem que estar atento a tudo que estão aplicando, que estão fazendo e lutando para que as pessoas se importem com o seu filho. Exatamente. Você vê que a nossa medicina é muito capacitista ainda, né? Porque você tem que lutar para o seu filho ter um tratamento digno, o mínimo ali, da dignidade que ele merece, né? Que ele tem direito. Não é questão de merecimento, é questão de direito. Sim. Né? E é muito difícil, porque você fica num impasse ali com os médicos e você fala coisas, por exemplo, que você, no seu coração de mãe, na sua intuição, você sabe que que o seu filho tá com uma questão ali, o médico tá falando, não, por exemplo, o Samuel tava sem fazer xixi nessa internação um dia, desde as 5 horas da manhã. Eu cheguei 7 horas da noite, rendi a babá, liberei ela. E ela falou, o Samuel tá sem fazer xixi. Eu falei, desde que horas? Ela falou, desde manhã cedo, bem cedo. Aí eu olhei no prontuário, tava lá, 5 horas da manhã, o último registro de diurese. Nossa. E daí eu sabendo que o Samuel tem uma questão também com desidratação, eu falei pro médico, falei pro enfermeiro, que o Samuel poderia estar desidratado. Pedi para chamar um médico. E nisso o médico tinha acabado de chegar e ele estava no computador dele, olhando todas as observações do médico anterior. É assim que eles passam plantão, né? Sim. É pelo computador. E eu falei assim, eu gostaria de falar com ele com urgência. Aí ele falou, ele vai vir te ver quando ele terminar de pegar o plantão. E olha, demorou, passou 1 hora, passou 1h30 e nada dele vir falar comigo. Aí eu saí, eu falei pro enfermeiro, eu quero falar com o médico agora. O meu filho está desidratado, ele está olhando para mim, ele está pedindo água, ele está com a boquinha seca e tal. Eu vou passar água pela gastro. Não, você não pode, que é UTI, né? Sim, eles não deixam nem a gente nada. passar. E tinha mãe falando, Carol, quando for assim, pega uma seringa, pega água e passa. As experientes, né? Que já, às vezes já estão lá há um tempão, ou já vão e voltam. Passa por cima e faz. Só que eu não queria fazer isso, né? Eu deveria ter passado um pouquinho d'água, pelo menos. Mas, resumo da ópera. Eu fui lá e eu chamei o médico, ele ficou irritado. Eu falei, eu quero que o senhor venha aqui agora para ver o meu filho. Aí ele veio todo irritado, assim, um senhor já. Aí ele falou assim, quem disse que ele está desidratado? Ele pode estar com retenção urinária. Aí eu falei assim, eu conheço o meu filho, ele faz quadro de desidratação. Eu falei, me dá o benefício da dúvida, pede para passarem um soro. Aí ele colocou que ele queria que passasse o soro, mas que desse furosemida se ele não fizesse xixi antes da meia-noite. Né? Exato. E no fim, 20 minutos antes, eles passaram o primeiro soro, o Samuel não fez xixi. Aí depois passaram o segundo soro, levou uma meia hora, o Samuel fez xixi. 20 minutos antes da meia-noite, eu orando assim, falando, meu Deus, se forem passar furosemida nessa criança... Primeiro que eu não ia deixar, né? Mas eu ia ter que fazer um escarcéu lá dentro. Mas 20 minutos antes da meia-noite, ele encheu, assim, a fralda de xixi e até molhou o lençol, aí eu fiquei tranquila. Mas aí, comentando com outros médicos, eles falam assim, Carol, se você soubesse a quantidade de idoso nesse Brasil que morre por aí afora... Só de desidratação. Porque ele está desidratado e o médico chega lá e não sabe diagnosticar uma mera desidratação e manda dar furosemida, aí você tira o pouco de líquido, de eletrólitos que a pessoa tem e mata. Nossa, né? Senhora. Você tem uma parada. Meu Deus. Mas assim, uma coisa tão simples, né? Mas acontece muito, muito mesmo. Os médicos, como você falou, os médicos ainda são muito capacitistas e isso leva a coisas, assim, inimagináveis. Seria né? um erro crasso, né? Claro. Você dá furosemida, um diurético para uma criança que está desidratada. E a gente tem que ficar em alerta 24 horas, porque isso acontece muito. Carol,
você falou aí da babá. Aham. E eu já vi também que no seu Instagram você posta bastante sobre rede de apoio, né? Aham, sim. Queria que tu falasse sobre a importância, é uma coisa que eu bato muito na tecla. Se eu pudesse que todas as mães atípicas, assim, se eu tivesse um desejo, era que todas as mães atípicas tivessem acesso à rede de apoio, porque eu acho que isso muda o jogo. Sim. Né? Salva de uma depressão. Nossa, a gente consegue viver, né? Porque Exatamente. resistir a tudo que a maternidade atípica traz consigo. Fala um pouco dessa importância da rede de apoio para ti, Sim. na tua vida, na vida do Samuel. Muito bacana. Uma coisa que eu li muito forte dizia assim: não é que a maternidade seja pesada, é que faltam políticas públicas, falta o básico do apoio. Quando diz assim, a maternidade é difícil ser mãe, é difícil para quem? Qual é o contexto dessa mãe? Quanto que ela tem de apoio, né? Quanto que o parceiro dela ou a parceira dela, enfim, ajuda na criação desse filho? Então, tem os desafios, sim, mas sempre que tem uma mãe sobrecarregada, tem alguém que tá folgado, né? Nossa, essa frase é ótima. Faz todo sentido. Se tem alguém sobrecarregado em qualquer lugar, qualquer contexto, qualquer ambiente, se tem alguém sobrecarregado é porque tem alguém que está muito folgado na história. Então, desde o começo, eu fui aprendendo assim, que ou eu soltava, né? Ou eu aprendia a confiar em outras pessoas, ou eu ia entrar numa depressão, né? Eu não ia conseguir sair de casa. Então, eu tinha que confiar no pai dele, tinha que confiar na avó que queria ajudar, tinha que confiar. E eu levei bastante tempo para confiar numa funcionária, ao ponto de contratar uma pessoa de fora. Eu confiava no pai. Olha, que estranho falar assim, né? Confiar. A mãe também precisa aprender a confiar que o pai sabe cuidar, Com né? certeza. Que se você aprendeu a cuidar, ele também, porque não acredito que está no cérebro, não, a diferença de saber cuidar ou não. Eu acho que é uma questão de disposição. De querer. E, né, vontade de colocar a mão na massa. E a avó também aprendeu a cuidar muito bem, a minha sogra, né? Só que eu levei um tempo para poder confiar numa pessoa de fora. E quando eu finalmente... Eu não tive escolha. Eu fui meio que empurrada, assim, né? Porque daí a gente perdeu o vovô de Covid, a vovó estava se recuperando, aí o pai também tinha ficado internado, estava saindo do hospital e eu precisava voltar a trabalhar. Eu tive Covid também, o Samuel. Eu precisava voltar a trabalhar e não tinha quem cuidasse do Samuel. Aí, da noite pro dia, eu precisei de uma cuidadora para ele e pedi várias indicações e consegui chegar na Raimunda. E é isso que você falou. Se as mães tivessem rede de apoio, isso ajudaria a evitar tantos casos de depressão, de ansiedade. Até suicídio, eu acredito. Exatamente. Porque quando você precisa de um fôlego, você tem alguém, né? E você consegue retomar a sua vida, seus sonhos pessoais. Por isso que muita gente acha besteira, mimimi, a questão do guerreira, da heroína, da eu te admiro. Mas eu vejo muita correlação com isso. Se você é guerreira, heroína, você não precisa de ajuda para nada. Você dá conta de tudo sozinha. Exato. E aí, as mães que têm uma rede de apoio, que conseguem, né, ajuda, às vezes também são recriminadas por terem conseguido isso. Com certeza. E o outro lado da moeda que eu também vejo são mães que poderiam ter e não conseguem. Não confiam. Por exemplo, jamais tem coragem de ir na esquina, num salão e deixar com o pai. Sim. Às vezes o pai quer, às vezes a avó tá sedenta para cuidar daquele neto. Sim. O sonho dela, a avó, o vô, o pai, a madrinha, né? E a gente não usa essa rede de apoio que poderia. Eu sei que, assim, essas pessoas não são aquele contexto de ficar mesmo, passar dias com a criança, né? Ficar todo dia no... Mas às vezes dá para você deixar ali, ir para um salão e tomar um café com uma amiga e jantar com o marido, com a avó, com outra pessoa, com a madrinha, com o tio. E eu vejo muitas mães não fazem isso porque assumem essa postura de eu vou sozinha, o filho é meu, ninguém consegue cuidar dele como eu cuido, né? E é muito importante. E essa mãe também precisa de um olhar diferenciado, né? De saúde mental, assim, de uma terapia que olhe para ela e questione por que você precisa desse lugar de heroína. Por que isso é tão importante para você? Por que você tá agarrada a esse posto, esse pedestal, e você não quer soltar? Porque várias vezes que eu tocava nesse assunto de que nós não somos guerreiras, vinham mães falar, mas eu gosto desse lugar. Assim, elas diziam, mas eu me sinto encorajada quando me elogiam como guerreira. Então, tem mães que, assim, isso é reforço positivo para elas. Às vezes, teria que entender lá, Skinner, Pavlov, behaviorismo, né? Ela não tá ganhando biscoito, vamos dizer, em outras áreas, e daí esse é o único biscoito que ela ganha. Sim. É aquele debate, assim, né?
Só que aí a hora que você tá sobrecarregada e cansada, você também não tem direito de reclamar. Exato. Porque você aceitou esse lugar, né? Essa questão do guerreiro, eu pensava muito, né? Eu ficava sempre batendo na tecla desses termos, que não era pra utilizar, que era, e eu ficava, cara, mas eu acho que as mães atípicas são guerreiras, sim. Porque é uma luta muito grande que elas enfrentam e tal. Aí depois, com muitas leituras, eu fui entender, né, que esse termo traz consigo outras questões, como essa de que você pode fazer tudo sozinha, porque você é guerreira. E lá no fundo traz, é igual aquela figurinha que tem aquele meme que aparece a mãe guerreira aqui na piscina, só a mão de fora, a pessoa vai guerreira e bate, e ela se E ela afogando. afunda mais. É, Exatamente. Mas é muito isso. Eu concordo com você, assim, que a gente guerreia mais do que outras mães, mas a gente não deveria. Sim. Porque a gente está guerreando, a gente está lutando por direitos básicos. A gente está tentando manter o básico, muitas vezes, ou a gente está tentando fazer acontecer aquilo que não deveria ter. Precisaria de tanto. É que você é advogada, né? Você Mas eu luto muito. Eu luto muito e luto muito também por outras mães. E é surreal, assim, ter que lutar por saúde, por educação, por uma matrícula numa escola. Exato. Um transporte. Por um você transporte. Consegue a matrícula, mas não tem o transporte. Exato. Às vezes a escola, inclusive, é muito longe da sua casa. Isso. E as escolas por perto não têm estrutura para receber seu filho. É tanta luta diária. O plano de saúde do nada muda, ou como está acontecendo lá em Teresina agora. O plano de saúde, ontem amanheceu uma loucura. As mães que estavam numa clínica credenciada, o plano simplesmente mudou para a clínica própria, que eles estão fazendo agora clínicas próprias, mudou todo mundo dessa clínica credenciada para a clínica própria. Respeito ao vínculo terapêutico foi para o ar, dever de informação foi para o ar, de uma hora para outra. Está cancelado hoje, amanhã você tem que estar lá na clínica própria do plano, sabe? É tanta luta, às vezes quando está tudo estabilizando, que você consegue uma equipe ali, que já é difícil conseguir na credenciada, uma equipe apta e tal, aí do nada muda tudo. Tem que ter muito psicológico, muita resistência para lidar com isso, nossa. E tocando nesse assunto, Carol, eu queria te perguntar sobre a tua tese de doutorado, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Sim. Muito bacana. Obrigada pela pergunta, né? Porque nossa, eu fiquei... É tão importante falar sobre isso. Eu quero mas também... ler, quando tiver tudo pronto. Tá me dando tanto trabalho que assim, eu vou ter que falar mais sobre isso, né? Sobre os meus achados e tal. Eu tô há um tempo já, assim, que eu já... É uma sensação de que eu já deveria ter defendido, mas muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Sim. O Samuel internou, né? A gente teve todas essas complicações, assim, de saúde. Veio a pandemia no meio do meu doutorado. E eu tava na época de coleta ainda, na pandemia. Mas... basicamente, eu entrevistei 40 mães, sendo 20 mães de crianças com PC, paralisia cerebral, e 20 mães de crianças com síndrome congênita do Zika vírus. E eu apliquei uma escala, chama EPAD, Escala Parental de Adaptação à Deficiência. Sim. E nessa escala, a maneira como as mães pontuam em cada dimensão, porque tem 10 dimensões, você pode identificar se ela está adaptada, né, ou no processo de adaptação à deficiência da criança, né, que chama desenvolvimento, é uma das subescalas, e a outra subescala é a não adaptação. Dessas 40 mães, uma mãe estava na não adaptação, que era a mãe de uma criança com síndrome congênita do Zika vírus. E essa mãe foi a única... essa mãe foi a única que pontuou maior, teve uma pontuação maior na não adaptação. Mas só 2 mães responderam que elas se arrependem de ser mães e que elas preferiam que a criança não tivesse nascido. Então, de uma amostra de 40 mães, 38 mães disseram que não responderam afirmativamente a essa questão. Mas essas 2 mães, sim. E essa é uma questão que uma das várias questões, né? Que assim, que... Comenta sobre esse achado, assim, pra quem é leigo, assim, no assunto. Essa mãe que pontuou... É uma porcentagem alta, baixa das 40? É uma minoria, mas é uma minoria que, se você generalizar para uma amostra maior... Isso, né? que eu pensei. Então, se você pensar assim, 2 de 40, nós temos 5%. Então, se a gente pensar em 18 milhões, são 18 milhões de pessoas com deficiência, de acordo com o último censo. Então, você tem 5%, você tem 900 mil. Quase 1 milhão de mães que se arrependeram, né, teoricamente, de ter tido filho. 900 mil mães. Se a gente fosse generalizar esse resultado para uma amostra nível Brasil, então 900 mil mães que estão nesse lugar de eu preferia não ter tido esse filho, é um número importante. Sim. É um número considerável. E daí você vai entender os inúmeros casos de depressão, de ansiedade, de suicídio, né? Transtorno de ansiedade, suicídio e tal.
que ainda é uma minoria, mas é uma minoria que a gente vai varrer para debaixo do tapete e vai dizer assim, como é que você não é guerreira igual aquela ali, que tá acreditando que é um propósito de Deus na vida dela e que tudo é maravilhoso e o tal. que te levou a buscar esse tema? Tu já tinha um mestrado, foi fazer o doutorado, e o que te levou a buscar esse tema para o doutorado? E no meu mestrado, que foi sobre comunicação alternativa, e foi mais na área da educação, porque eu entrei nas escolas para observar crianças com paralisia cerebral, especificamente, e que usassem a comunicação alternativa. Para revisão de literatura, eu precisei ler muita coisa. E eu chegava em artigos sobre as mães, porque eu entrevistei as mães também no meu mestrado. As professoras, as mães, para entender a comunicação das crianças. E como eu chegava em artigos sobre mães, sobre cuidadores, eu comecei a me identificar mais com esse outro tema. Que eu falava assim, é porque assim, você entra na área de pesquisa, você vê tanta coisa que você gostaria de se aprofundar, né? E daí você vê a quantidade de pesquisa que tem sobre o desenvolvimento da criança em si. Mas e quem é que está cuidando dessa criança? Quem é que está olhando para essa família? Quem é que está tendo esse olhar holístico para quem está por trás da criança? Porque essa ideia de que a equipe multidisciplinar vai garantir o desenvolvimento da criança é uma ideia muito... Assim, você está com o olhar só na saúde, né? Você não está entendendo a criança no contexto dela. Que ela é o filho de alguém, o neto de alguém, o sobrinho de alguém, o afilhado de alguém, né? Então, você tem que entender a criança onde é que ela está inserida mesmo, a partir do contexto dela, onde ela está inserida. Então, eu comecei a me interessar mais por essa outra temática, né? Entender a influência da adaptação parental à deficiência no desenvolvimento da criança. Então, essa tua trajetória acadêmica vai ajudar muitas famílias aí, e até o desenvolvimento de políticas públicas. Exatamente. Né, que é tão importante. A gente vê, e às vezes tem algumas aí políticas públicas para mães atípicas, um apoio psicológico que a gente tem lá na Lei Brasileira de Inclusão que tem direito, mas na prática a gente não vê, né? Falta ali meios para efetivar essas políticas públicas. Sim. É meio que só no papel. Eu acho que o Brasil é um dos países que tem mais legislações sobre pessoas com deficiência. Só que a gente não vê a efetividade disso. Isso acontecendo de fato. Né? Às vezes outros países têm menos leis que protegem essas pessoas, que dão garantias a essas famílias, mas que efetivam mais. O pouco que tem funciona, Sim, né? E eu acredito que nem estudos nesse sentido não tenham muitos. Então, acho que essa tua tese pode ser muito bem utilizada para desenvolvimento de políticas públicas, para ser uma fonte de conhecimento para essas famílias atípicas, né? Uma esperança, um farol. Exato. Muito, muito legal. Exato. Carol, e aqui no Pode Atípica a gente tem um quadro que chama Mães Atípicas Mudam o Mundo, porque eu acredito muito na força de uma mãe atípica. Como eu já te falei, eu admiro muito o seu Instagram, não pare. Eu sei que tá difícil, que é muita demanda, mas você tem uma legião de mães que adoram o seu conteúdo, você transmite tudo de forma muito, muito fluida, muito prática. Eu mesma já me peguei várias vezes olhando lá para ter inspirações, para também produzir conteúdos parecidos e para enfim, né, para lutar pela nossa causa, que é a da criança com deficiência. O que é que qualquer área, saúde, educação, inclusão, rede de apoio para mães, qualquer área, o que se tu pudesse mudar uma coisa nesse mundo que as nossas crianças com deficiência estão crescendo e vão viver, né, durante muitos anos, se Deus quiser, o que você mudaria? Poxa, difícil, né? É difícil, só pode ser uma coisa. Eu acho que se a gente começasse a mudar o olhar que a gente tem para a criança, né, para entender a criança com deficiência não como um bichinho à parte, porque a gente ainda fala da criança com deficiência ou da pessoa com deficiência como os outros. Se a gente está falando deles como os outros, é porque a gente tem uma referência do que é padrão. Então, se a gente está tendo uma referência do que é padrão, a gente constrói o mundo para esse padrão. E é por isso que a gente tem que lutar por inclusão, porque a gente está indo contra a maré, tá entendendo? Porque a gente está aqui tentando mudar um paradigma que é muito difícil de mudar. Se eu considero a pessoa sem deficiência ou a criança sem deficiência como o padrão da sociedade... O normal, o perfeito, o desejável, então eu continuamente vou construir prédios, escolas, hospitais, mercado de trabalho para as pessoas sem deficiência. E daí as pessoas com deficiência sempre ficam para segundo plano. Eles sempre são o depois do depois, né? O afterthought, como a gente fala no inglês. Assim, você faz o seu projeto, aí depois que você vai pensar na acessibilidade.
né? Depois é que você vai pensar na inclusão. E isso está errado, porque você tem que pensar a partir da concepção de qualquer coisa, seja uma construção, seja um software, né, que você precisa de acessibilidade, seja um programa para, enfim, um programa educacional, ou uma clínica. Se você pensar nas pessoas com deficiência desde o projeto, você não tem que pensar em como incluir depois incluí-las, né? E como gastar, porque as pessoas acham que a acessibilidade é gasta, né? Sim. E muitas vezes são gastos maiores do que poderiam ter sido, Sim. porque você fez gasta depois. mais depois para adequar do que se você já tivesse feito acessível, né? Exatamente, se você tivesse no projeto já incluído essas pessoas. Então, se a gente mudar essa concepção que a gente tem sobre as pessoas com deficiência, de não achar que eles são uma categoria à parte de pessoas, né? Os outros, eles são pessoas como quaisquer outras, né? Com uma característica que os diferencia, sim, mas são pessoas, né? Sim, e foi isso que te motivou, assim, até essa luta no Instagram, de mostrar para as pessoas que a pessoa com deficiência, que a pessoa vem antes da deficiência, que é possível contar para uma criança que os nossos filhos, o Samuel, o Arthur, ele é uma criança que tem suas especificidades, sim, mas é uma criança que tem direito de ser incluída, que quer se divertir, que quer ser criança, que quer estudar com as outras crianças, ter uma escola, ter lazer, né? Ter saúde, ter educação e conseguir viver em sociedade, né? Exatamente. Por isso que eu acho magnífico o teu Instagram. O que é que te motivou, assim, agora eu vou expor no meu Instagram isso, para tentar que as pessoas vejam isso. O quanto é importante a pessoa vir antes da deficiência, ter esse olhar para a pessoa com deficiência, não ser aquele olhar de coitadinho, de pobrezinho, de sofredor. Sim, eu acho que foi aquilo que eu falei para você no início. Quando eu me vi mãe de uma criança com deficiência, conhecer outras mães foi o que mais me ajudou. Mais do que conhecer especialistas, foi conhecer outras mães. Ver que eu não estava sozinha. Aí, quando eu conheci outras mães, na internet não tinha muito ainda. Tinha a Andrea Werner, aí depois eu descobri a Lau Patron e a Mariana Rosa. Eram as três, assim, Sim. que começaram a postar no Facebook, Sim. blog. Tinha uns textos maravilhosos. Tinha os textos, assim. E quando tudo era mato ainda, a gente brinca. Então, eram essas três que eu conhecia. E depois de pouco tempo, eu falei, eu acho que eu posso também escrever alguns textos e compartilhar um pouco da nossa vida. E daí a gente, então, começou a produzir conteúdo em 2021, início de 2021. Então, tem aí 3 anos e meio, né? E foi isso, essa sensação de que eu poderia ajudar outras mães a não se sentirem tão sozinhas, né? Assim como outras mães me ajudaram, me acolheram, me ajudaram a ver que eu não estava sozinha. Nossa, é maravilhoso isso. E às vezes a gente, quem tem um Instagram aberto, né, sofre isso. Muitas pessoas falam, fica expondo o filho isso e tal. É difícil. Cara, mas o impacto disso tá aí, a tua maior prova. Descobriu, assim, que o Samuel tinha outro diagnóstico, que não era o que sempre teve, através de uma mãe que viu características semelhantes com o filho dela. Olha o benefício disso. Exato. Nossa. E isso aí foi, assim, realmente um benefício muito grande de ter Instagram aberto, de ter vídeo viralizando na época que a gente precisava descobrir esse diagnóstico. Outra coisa é assim, quantas pessoas me ajudam, porque as pessoas falam, você me ajuda tanto com os seus textos, mas é uma ajuda recíproca também. Porque quantas e quantas vezes eu postei alguma coisa ali e a pessoa me deu uma palavra no direct que eu precisava ler. A pessoa me deu uma palavra de encorajamento que era exatamente o que eu precisava ler. E eu ainda acredito que a maioria tem sim os haters, essas pessoas sem noção, que falam muita loucura, mas eu ainda acredito que a maioria das pessoas não são assim. Os últimos vídeos que eu postei dos meus filhos, né, que tiveram uma viralização enorme, a quantidade de mensagens que tem. Nossa, você me salvou. Eu abro o Instagram para ver eles, porque eles me dão esperança. Sim. Você me salvou de uma depressão. Eu leio muito isso. Às vezes eu comento com o Elcio, meu marido, eu disse, olha que a mulher dizendo que ama a gente, que reza pela gente todos os dias, que ama os meninos, que sentem como se eles fossem da família deles, e que melhorou o dia da pessoa. Já recebi mensagem que, olha, eu acordei hoje pensando pior, mas quando eu vi esse vídeo, vi que o amor ainda existe, que o amor genuíno de 2 irmãos, sabe? Que o amor cura, que viver cura, né? E aí eu fiquei, meu Deus, nossa, é um propósito muito maior. Então, esses haters, essas palavras aí, não atingem, porque eu acho que a parte boa
É muito maior do que isso. Exatamente, eu concordo. Eu leio isso sempre. Sempre que eu posto um vídeo, alguma coisa nos stories, as pessoas comentam: ai, às vezes eu tô tão sozinho, não tô conseguindo nem sair da cama. E olhar o Samuel, tal, me ajuda. Teve uma época que eu até pensava assim, será que isso não é um pouco daquela coisa da inspiração tóxica, Sim, né? Porque, sim. se o Samuel tá aí, feliz, como é que eu vou ficar de cama? Nossa. E a gente precisa ponderar um pouco também. Tem muito disso. isso. Tem muitos comentários. Ele vai ficar curado. Isso. Olha, fica tranquila que ele vai ter a cura, Deus vai dar a cura pra ele. Ou então dizendo, eu ainda reclamo da vida. Exatamente. Então porque você não pode reclamar de nada porque você não tem deficiência, né? Calma, a pessoa com deficiência também reclama dos boletos que ela tem que pagar, reclama dos perrengues que ela passa. Não é assim também, né? Mas eu entendo que as pessoas, elas olham o sorriso do Samuel e o sorriso dele toca, né? O Samuel, de fato, é uma criança que a gente olha e a gente quer abraçar, a gente quer, assim, Com brincar. certeza. Ele é muito Queria fofo. que ele tivesse vindo pra eu abraçar ele. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo, ele é muito zoeira. Às vezes eu tô só eu e ele. E aí cai alguma coisa no chão, assim, e ele começa a tirar sarro de mim, né? Porque eu deixei cair. Então ele acha muito engraçado esse tipo de coisa. E se eu tô na cozinha com ele e cai um pote, assim, e a gente dá gargalhada, assiste um filme engraçado, e ele dá altas risadas, assim, gargalhada mesmo. É muito gostoso. Ele é uma criança muito... É muito gostosa a nossa relação, assim. Dá pra ver no Instagram. O que as pessoas veem no Instagram é uma amostra pequena, ainda que seja pequena, só a pontinha do iceberg, mas do todo, né? De que a gente é muito feliz mesmo. E que bom, nossa, eu fico muito feliz. E vocês inspiram muito, não para, como eu já disse. Carol, em todas as tuas falas, eu tô te perguntando isso porque muita gente me pergunta, e também. E em todas as tuas falas, em todos os teus textos, no que tu mostra no Instagram, você sempre demonstra ser uma mãe muito forte, uma mãe que aceitou esse diagnóstico, que é feliz com o filho que tem, essa criança maravilhosa. Mas tem alguma coisa que ainda te gera um sofrimento relacionado à deficiência, alguma coisa que ainda faz você chorar ali sozinha no banheiro, que ainda é uma questão para ser aceita, ou alguma coisa que vocês passam que ainda te aflige, que você gostaria de mudar, assim? Eu acho que o que mais me incomoda é a maneira como as crianças com deficiência ainda são subestimadas, né? Porque elas pendem mais para o não consegue do que para o consegue qualquer coisa, né? Sim. Você não tem essa sensação? Sim. Então é mais para será que está na capacidade intelectual dele? Será que ele entende? Será que se eu falar com ele vai compreender? Então é sempre sendo subestimada a criança, está sempre sendo subestimada, né? Isso te deixa triste? Isso me deixa triste porque o Samuel tem um potencial que eu tenho certeza que não está sendo bem explorado como deveria. A gente tenta, mas sempre tem um obstáculo, sempre tem alguma coisa que... Aquela pessoa que não acredita tanto, que sempre está duvidando. E coisas, por exemplo, que eu já falei, que o Samuel comunicou para mim, e mães, eu fiquei sabendo de mães de outras crianças com deficiência que falaram para outras, será que é assim mesmo? Será que ela não floreia um pouco? Coisas que chegam pra gente, infelizmente, que a gente fica sabendo, sabe? Aquele diz que disse. Sim. E eu falei assim, gente, é essa a sensação que as pessoas têm? De que eu tô inventando, que o Samuel tá comunicando pra mim? Outras mães atípicas, né? Isso. E às vezes de crianças com outros diagnósticos. Sim. Será que não floreia um pouco pra colocar no Instagram? Nossa. E o Samuel, assim, a gente convive com ele há anos, a gente percebeu, né, a maneira dele de se comunicar, as formas próprias de comunicação dele. E a maneira como ele se faz entendido. É claro que tem algumas situações que a gente não compreende. Mas se eu postei alguma coisa ali no Instagram que eu compreendi o que ele me disse, é porque a gente compreendeu. Lógico. Até uma situação em que ele estava com gases e que eu achei que fosse uma infecção na gastro. E eu falava, Samuel, onde que dói? E ele levantava a mãozinha assim, ó. Ele levantava a mão aqui, ó, do lado direito dele. A gente foi parar no pronto-socorro com o Samuel, sendo que podia ter dado Luftal. E a médica, no raio-x, ela falou, olha, tá cheio de bolinha de ar aqui, ó, nessa parte abdominal, aqui, ó, do lado direito. E ele dizendo. Eu falei, ele tá com gases, doutora. E ele tentando se comunicar. Eu falei, ele tava subindo a mãozinha aqui, ó, e passando aqui, ó, do lado. E gases, assim, quando a criança com mobilidade reduzida... Dói muito. Ele gritava, ele urrava de dor.
E se a gente tivesse entendido em casa, Dava um Luftal resolvia, uma resolvia. massagenzinha não tinha parado no pronto-socorro. Mas até esse tipo de coisa as pessoas questionam, será que foi assim mesmo? Será que não está floreando para contar uma Sim. história de, sei lá, de superação, uma história bonita? Então isso chateia, né? Mas não é só a sociedade no geral que subestima, as próprias famílias de outras pessoas, Sem dúvida. outras crianças com deficiência. A gente sentiu isso aí ao longo do tempo. Carol, e pra gente se encaminhar, dava aqui assunto pra 3 podcasts. É. Ainda tem tanta coisa pra eu perguntar, meu Deus. A gente marca Quem outro sabe outro dia. Mas pra gente se encaminhar aqui pro final, Uhum. se pudesse dar um recado para as mães atípicas que estão passando, talvez no teu caso, por uma dúvida de um diagnóstico, Uhum. né? Essas mães que ainda estão nessa fase de aceitação, Uhum. que estão aí nessa nossa luta diária, qual recado você daria? Em relação à aceitação ou à busca pelo diagnóstico? Pode ser os dois. Bom, eu diria assim que a mãe precisa acreditar naquilo que ela está vendo, né? Você precisa acreditar naquilo que você está observando de diferente no seu filho. Não desista, por mais que seja muito desanimador conversar com alguns médicos. Eu sei que isso está mudando, eles estão se esforçando para ter um olhar mais acolhedor. Mas não desista de ir atrás do diagnóstico, o diagnóstico assertivo, porque isso é direito, né? E nesse tempo, né, ao longo do caminho, não esqueça de cuidar de si. É complicado falar isso, porque às vezes você fala de autocuidado e é mais um peso que você coloca para essa mãe. Né? Tá lembrando do autocuidado? Poxa, Verdade. mas eu tenho 1000 coisas para correr atrás. Eu tô sobrevivendo. Como assim autocuidado? Uhum. Mas se a sua situação for aquela que a gente comentou anteriormente, de dificuldade de confiar em outras pessoas, dificuldade para delegar, né? Procura olhar mais para esse lado. Será que você tem dificuldade de confiar nas pessoas que estão dispostas a te ajudar? Porque às vezes a gente não percebe, mas tem mais pessoas dispostas a ajudar do que a gente sabe, do que a gente imagina. Então, aí você vai conseguir olhar um pouco para si mesma, né? Porque é a analogia da máscara de oxigênio. Não pode ajudar ninguém se não colocar a máscara de oxigênio em si mesma, né? Então, vai com calma, vai com cautela, né? Procure olhar para si, nem que seja tomar um café, respirar, até aqueles momentos de respiração consciente, né? Oração, aquilo que você acredita, aquilo que seja a sua fé, mas procura olhar para si mesma, para não ter aí um piripaque, alguma coisa, né? Desenvolver uma depressão, porque você está nessa luta pelo diagnóstico, pelas terapias, né? Pela inclusão do seu filho ou da sua filha. Eu acho que é isso que eu diria, né? Perfeito. Sem colocar mais um peso nas costas, né? Lógico, de ninguém. Perfeito. Uhum. Mas é verdade. Tem mães que realmente estão, assim, em outra fase de não conseguir nem, assim, pensar em se cuidar. Mas é sempre importante a gente ressaltar que a gente precisa estar bem para cuidar das nossas crianças. E nenhuma criança, seja ela com deficiência ou não, merece ter o peso nas costas da infelicidade dos pais. Exatamente. Meus pais só vivem por mim, para mim. Eles deixaram de viver porque eu nasci, depois que eu nasci. Eu li isso, inclusive, acho que foi hoje, foi ontem, até postei. E eu acredito muito nisso. Ninguém, assim, você não deve atrelar sua vida totalmente. Lógico que é muito difícil ter uma criança com deficiência, mas nem a criança merece que a felicidade, sua infelicidade, seja atrelada ao fato dela existir, não é? Exatamente. E as nossas crianças sentem. Elas sentem quando a gente está triste, quando a gente está mais preocupada. Elas sabem se é com ela, se não é. Então, o nosso objetivo é que essas crianças sejam felizes, né? Que elas sejam incluídas e, principalmente, que elas sejam felizes. Então, para elas estarem felizes, a gente precisa se cuidar, estar bem, estar feliz também. Então, acredito muito nisso. Exatamente. Quero te agradecer novamente, Carol, pelo convite. Obrigada, minha querida. Gente, sigam a gente mais uma vez, eu peço. Sigam a gente no YouTube, no Spotify, @podatípica. Me sigam lá no Instagram, @LauraNascimentoADV. Sigam a Carol, o Instagram dela é maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Carol Rezende. @Carol Rezende com Z. Com Z. Maravilhoso esse Instagram. Obrigada, minha querida. E eu tenho certeza que ainda vão vir aí muitos conteúdos super virais que a gente vai replicar e vai ensinar muita gente sobre deficiência, sobre inclusão, sobre maternidade atípica. Muito obrigada por existir nesse mundo da maternidade atípica. Você inspira muita gente. Ai, obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.